Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta! Sou Maximiliano Steiger e esta é a nossa quinta aula do curso Raízes Filosóficas do Pensamento Pós-Moderno. Hoje, o nosso trabalho é mergulhar em um texto que faz uma proposta bastante ousada. Ele tenta traçar uma conexão filosófica muito profunda entre dois temas que estão super em voga no debate público, né? O aborto e o que se convencionou chamar de ideologia de gênero. O nosso objetivo aqui vai ser desmembrar esse argumento passo a passo para a gente conseguir entender a linha de raciocínio que a fonte apresenta. Então, vamos lá. Qual que vai ser o nosso percurso? A gente vai seguir 5 etapas principais. Primeiro, a gente vai olhar para a tese central do texto, essa tal de conexão oculta. Depois, vamos investigar o que a fonte chama de uma origem pragmática, bem prática mesmo. Em seguida, a gente mergulha na raiz marxista da crítica à família. A quarta parte vai ser sobre a virada ideológica. E, por fim, a gente analisa a ferramenta do discurso, que, segundo o texto, é a arma usada hoje em dia. Bom, vamos começar então pelo começo, né? Pela afirmação principal, que talvez seja até um pouco surpreendente e que vai estruturar toda a análise que a fonte nos traz. É a partir daqui que todo o resto do argumento se desenvolve. A grande questão que a fonte se propõe a responder é exatamente essa. O que poderia ligar duas pautas que, à primeira vista, parecem tão diferentes? Será que existe algum elo entre o debate sobre o aborto e as discussões sobre gênero que vai além do que a gente vê na superfície da política? E aqui o texto já nos entrega a sua resposta de cara. A tese é a seguinte: embora pareçam coisas separadas, esses dois movimentos beberiam da mesma fonte filosófica. E mais, eles teriam um objetivo em comum: a desconstrução de pilares da sociedade como a família, usando a linguagem como a sua principal ferramenta de ação. Ok, vamos avançar então para o primeiro degrau desse argumento. E o curioso é que a fonte não começa num debate filosófico super abstrato. Pelo contrário, ela nos leva para uma preocupação sociológica bem concreta lá do período do pós-guerra. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Olha só, nos anos 50, existia um medo muito grande da superpopulação. Isso era um tema quente. E é nesse contexto que, em 1967, o sociólogo Kingsley Davis publica um artigo que, segundo a fonte, muda o jogo. Ele teria reenquadrado toda a discussão, ligando o aborto a um projeto muito maior de transformação social. E o ponto de partida do texto é justamente esse. A gente tem um problema prático identificado por uma figura importante da área. O Davis, que era um especialista em demografia, teria chegado à conclusão de que as estratégias da época para controlar o crescimento da população, elas simplesmente não davam conta do recado. E aí, segundo a fonte, a conclusão do Davis foi, digamos, radical. Para ele, não adiantava só medida paliativa. Era preciso uma transformação profunda nas próprias estruturas da sociedade. E como a gente vê aqui no esquema, isso passaria por mudar a mentalidade das pessoas, alterar o papel social da mulher, desconstruir o conceito de família e, finalmente, promover o aborto como um ideal dessa nova engenharia social. Agora a análise faz um movimento interessante. Ela recua no tempo, vai lá atrás para buscar o que ela considera a raiz filosófica desse desejo de desconstruir a sociedade. E aqui a gente chega na crítica marxista à família, que é um ponto central. De acordo com a fonte, a ideia de Marx e Engels era que a família monogâmica não é uma instituição natural, que sempre existiu. Pelo contrário, ela seria a origem histórica da própria opressão de classes. E essa citação direta do Engels que a fonte traz ilustra bem o argumento. A ideia aqui é que a monogamia surgiu por uma necessidade econômica, garantir que a paternidade fosse certa para que a propriedade privada pudesse ser transmitida de pai para filho. Essa outra citação de Engels, também usada pela fonte, é ainda mais forte. O que ela diz que o conflito entre homem e mulher dentro da família monogâmica não é só um problema pessoal. Ele seria, na verdade, a semente do primeiro conflito de classes de toda a história humana. Então, o ponto crucial que o texto levanta é este. A partir dessa leitura, a abolição da família não é só uma consequência do projeto revolucionário, ela se torna um requisito fundamental. Para se chegar a uma igualdade total, a primeira estrutura de opressão, que seria a família, precisaria ser desmontada. Muito bem, agora a gente dá um salto no tempo e avança para o século XX. É aqui que, segundo a fonte, a estratégia da revolução passa por uma mudança de foco gigantesca. Sai da economia e vai direto para a cultura.
Para a gente entender bem essa mudança, a gente precisa ter clareza sobre dois conceitos da teoria marxista que a fonte destaca. A estrutura seria a base econômica, o modo de produção. E a superestrutura é tudo aquilo que se constrói em cima dessa base para justificá-la. A cultura, as leis, a religião e, claro, a família. E este slide deixa essa diferença bem clara. O marxismo clássico focava em revolucionar a estrutura, a economia. Já a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores neomarxistas, teria mudado o alvo. Eles teriam argumentado que a revolução precisava começar pela superestrutura, atacando primeiro a cultura e a ideologia que dominam a sociedade. A fonte, então, apresenta o Karl Korsch como uma figura central nessa virada. A ideia dele seria a de que uma revolução só na economia não seria suficiente. Era preciso travar uma batalha direta no campo das ideias para conseguir eliminar a tal da consciência burguesa no nível filosófico. E aí entra outro nome de peso que o texto aponta: Max Horkheimer, um dos diretores da Escola de Frankfurt. Ele teria visto a família como a principal fábrica de personalidades autoritárias que seriam necessárias para manter a sociedade burguesa de pé. Ou seja, nessa visão, a família é a instituição que educa a gente desde criança a obedecer à autoridade. E com isso a gente chega na parte final da análise da fonte, que vai nos apresentar a ferramenta moderna, que, segundo o texto, é usada para colocar essa revolução ideológica em prática. É neste ponto que a fonte conecta pensadores pós-estruturalistas, como Michel Foucault e Jacques Derrida, a toda essa linhagem. O argumento é que eles teriam criado as ferramentas linguísticas para a desconstrução. A tática, segundo o texto, é dizer que as instituições sociais, a família, o Estado, a lei, não são realidades objetivas, mas sim discursos. Ou seja, narrativas criadas para manter relações de poder. O objetivo, então, seria desmontar essas instituições, atacando a própria linguagem que as sustenta. Esse ponto aqui é fundamental no argumento da fonte. Uma instituição concreta como a família, com suas funções e relações, é redefinida como um simples discurso sobre a família. E no momento em que ela vira só um discurso, uma narrativa, ela perde a sua solidez, digamos assim, e fica totalmente vulnerável a ser desmontada e reescrita pela crítica e pela linguagem. Portanto, para a gente amarrar toda a genealogia intelectual que a fonte nos apresentou, a gente vê uma linha que conecta tudo. Ela começa com uma preocupação prática, lá do Davis, com o controle populacional. Encontra sua base filosófica na crítica do Marx à família, depois ela é adaptada pela Escola de Frankfurt para um ataque cultural. E, finalmente, ela recebe as ferramentas linguísticas do pós-estruturalismo para sua execução. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Se os pilares de uma sociedade podem ser redefinidos e desconstruídos apenas com palavras, como o texto sugere, então qual seria o limite para esse processo? O que não poderia ser desconstruído? Uma questão para a gente continuar pensando. Com isso, encerramos a nossa exposição de hoje.